No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Posse de ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli é adiada por suspeitas de fraude do indicado em seu currículo. Novo titular da pasta incluiu doutorado não concluído na Argentina, pós-doutorado não realizado na Alemanha e, para piorar, é suspeito de ter plagiado tese de mestrado. Ministério Público do Rio de Janeiro pede ao Supremo Tribunal Federal que a investigação de Flávio Bolsonaro volte à primeira instância. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 30 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O escárnio que se tornou o governo federal, em especial o Ministério da Educação, teve ontem mais um episódio lamentável. O nomeado para a vaga de Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli, fraudou o seu currículo, incluindo títulos e pesquisas os quais ele não tem. De acordo com o que constava na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Decotelli teria concluído doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, em 2009, com a tese Gestão de Riscos na Modelagem dos Preços da Soja. No entanto, após a instituição afirmar que o ministro da Educação brasileiro não teria defendido a tese, ele excluiu a informação do currículo. Outra mentira patrocinada por Decotelli diz respeito a um suposto pós-doutorado entre 2015 e 2017 na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Conforme a própria universidade, ele participou de uma pesquisa que durou 3 meses, em janeiro de 2016, que não confere qualquer titulação ao indicado por Jair Bolsonaro para a pasta. Não bastasse tudo isso, paira a suspeita de plágio na dissertação de mestrado apresentada pelo novo ministro à Fundação Getúlio Vargas em 2008. A FGV anunciou que vai apurar o caso. Decotelli se defendeu dizendo que, se cometeu omissões, estas devem ser falhas técnicas ou metodológicas e que, por respeito ao direito intelectual dos autores, vai revisar seu trabalho. Essas, no mínimo, saias justas provocadas pelo novo ministro fizeram com que sua posse fosse adiada, sem data para acontecer, se é que ela ocorrerá um dia. Após ordem de Jair Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fará uma reavaliação do currículo de Decotelli. É assim que o governo de Jair Bolsonaro trata a educação no país. Depois de Ricardo Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, aquele que era exaltado como um ministro técnico se apresenta como um farsante. Eu começo a crer que o único livro que Decotelli tenha lido deva ser As Aventuras de Pinóquio. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o cientista político e diretor de Relações Institucionais do Instituto de Brasilidade, Daniel Kossinski. Daniel Kossinski, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia aos ouvintes. Para mim é sempre uma satisfação compartilhar com vocês aqui nesse espaço as minhas ideias. Daniel, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, a anomia provocada pela gestão de Jair Bolsonaro se apresenta em diversos setores da nossa sociedade. Além de toda a incapacidade administrativa e do caráter puramente ideológico de seu governo, o país ainda tem de superar uma pandemia que impõe restrições como nunca antes visto, tendo como obstáculo o negacionismo do chefe do executivo em relação ao tema, que militariza todo o primeiro escalão do governo. Como é que você tem visto esse primeiro ano e meio de gestão de Jair Bolsonaro, Daniel? Bem, Anderson, eu tenho visto um país sem rumo nesse ano e meio. Ou, se preferirmos, um país no rumo do abismo, principalmente com essa pandemia, né? Eu já falei em outras ocasiões, inclusive aqui no programa, que, no meu entendimento, chamar este governo de governo, na verdade, é inadequado. Eu acho que ele está mais para um antigoverno, para um não-governo, do que para um governo, né? Porque não dá uma orientação política clara à sociedade, né? Nós podemos pegar o caso dessa pandemia como exemplo, né? Até porque não é um mero exemplo, né? Essa pandemia é um episódio histórico raro e que, no meu entendimento, vai definir muita coisa nos rumos do país e do mundo daqui para frente, né? Se nós tomarmos como exemplo a conduta desse governo em relação à pandemia, é chocante, né, o que está acontecendo. Desde o início, como você bem disse, começou com negacionismo, né, como outros, não foi o único, o Trump nos Estados Unidos também começou assim, né. O primeiro-ministro italiano também, a princípio, não quis admitir a gravidade da situação. Enfim, agora as evidências em algum momento se impuseram a todos esses mandatários, né? E eles tiveram que mudar a sua postura, embora tardiamente, e já deixando um enorme saldo de mortes, enfim, de doentes. Aqui não. Aqui
Nem mesmo isso levou o presidente Jair Bolsonaro a uma mudança de postura, né? No meu entendimento, simplesmente porque ele é incapaz disso, né? Ele é incapaz disso sob todos os aspectos. É politicamente incapaz, é eticamente incapaz, é moralmente incapaz de ter uma postura condizente com o cargo para o qual ele foi eleito, né? Infelizmente, para o cargo para o qual ele foi eleito. Então, nós temos essa situação de descoordenação absoluta dentro do país no que diz respeito ao combate à pandemia. Os municípios e os estados agem cada um de sua forma, o que é até previsível, porque a pandemia tem um tempo, tem um ritmo, tem um estágio diferente em cada lugar, até mesmo dentro de um município, né? Ela tem um ritmo na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que não é o mesmo de outras partes, da zona oeste, da zona norte, etc. Então é natural que cada município, cada estado haja de uma forma distinta ou em velocidades distintas. A grande questão é que o governo federal deveria articular esses esforços, né? E não articula. Ao contrário, desarticula, né? Nós temos um governo federal que, na figura do seu presidente, tem feito tudo o que ele pode para desarticular os esforços dos estados e dos municípios. Então, o resultado é essa catástrofe que nós estamos vendo aí, né? O Brasil já se tornou o epicentro da pandemia, já tem um enorme número de doentes e de mortos, e isso a julgar por números que não são confiáveis, porque nós somos um dos países que menos testa proporcionalmente no mundo. Portanto, o número real de doentes e mortos seguramente é muito superior aos oficiais, né? E para completar isso tudo, nós estamos tendo aí o início de uma crise financeira brutal, né? Que vai atingir a renda, o emprego, a produção no Brasil como nunca antes, né? E nós também temos um governo espetacularmente despreparado para lidar com essa situação na figura do Paulo Guedes. Então, concluindo, eu vejo o Brasil mais do que sem rumo, infelizmente no rumo do abismo com esse governo Jair Bolsonaro. E esse envolvimento com o Fabrício Queiroz, Daniel? A prisão do ex-assessor da família Bolsonaro quase 2 semanas atrás na casa do advogado do senador Flávio Bolsonaro atingiu em cheio o Palácio do Planalto. De que forma você acredita que o governo possa ser impactado por esse episódio envolvendo o Fabrício Queiroz? Eu acredito que possa ser impactado em diversas dimensões, né? Para início de conversa, a sua posição política claramente fica mais frágil, né? Afinal, essa história não envolve diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas envolve muito diretamente um dos seus filhos, né? O senador aqui pelo estado do Rio, o Flávio Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro tem feito todos os esforços que ele pode para salvar o seu filho, né? Mas, sem dúvidas, é o ponto frágil do clã, né? Essa história do Flávio Bolsonaro. Então, obviamente, vai caber à justiça julgar o que realmente aconteceu, não cabe a mim, né? Embora me pareçam que os indícios são explícitos, são claros do que aconteceu ali. Mas cabe à justiça decidir isso. Em todo caso, do ponto de vista politicamente, é claro que fragiliza a situação do governo, né? É uma situação que já é bastante complicada. O presidente Bolsonaro tem tentado constituir, afinal, demorou, mas afinal, em causa própria, né? Tem tentado constituir algo que se possa chamar de uma base parlamentar, ou de rudimentos de uma base parlamentar, né? E note bem que não para aprovar os seus projetos, né? E sim para impedir uma eventual aprovação de um pedido de impeachment. Então é claro que o preço dessa base parlamentar vai subir, não tenho dúvidas disso, né? Os partidos do chamado Centrão
vão cobrar uma conta ainda mais alta para fazer essa proteção, talvez essa defesa. Eu não sei se algum deles vai se encorajar a fazer uma defesa aberta do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, mas, enfim, pelo menos para fazer uma defesa política no parlamento, eu acredito que a conta cobrada será maior, né? Outro aspecto em que eu acho que pode impactar é no apoio de partes dos militares, né, ao governo. Afinal de contas, essa história, em tese, né, desonra o governo, para usar uma palavra que os militares gostam, e por extensão, desonra também os militares, que não são todos, cabe sempre ressaltar, né, que respaldam esse governo e que fazem parte desse governo assumindo cargos de alto escalão ou até de médio e baixo escalão. Enfim, eu acho que nesse aspecto também pode haver um impacto. Muito embora a mim surpreenda a forma como esses militares estão participando desse governo, que no meu entendimento, em tese, a princípio, é um governo que contraria frontalmente, né, todos os valores que eu entendo que sejam os valores militares. Fato é, Daniel, que depois da prisão do Queiroz, o presidente passou a adotar um discurso mais conciliador, digamos assim. Em um evento na semana passada, que contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele falou da necessidade de se haver entendimento entre os poderes, tentou amenizar um pouco os ânimos, até porque a situação dele diante do STF anda complicada. Não por acaso ele tem se distanciado da ala ideológica do governo, atuando mais como político. É possível que haja uma moderação nessa relação, Daniel, ou o Bolsonaro está tentando apenas se colocar como ponderado no discurso? Eu acho que é possível que haja uma moderação, né? Eu, inclusive, confesso o meu equívoco por ter achado, antes do Jair Bolsonaro assumir a presidência, que ele se moderaria uma vez na presidência em relação ao seu discurso de campanha, né? Eu achei que isso ia acontecer, que uma vez assumindo a presidência, claro que ele não deixaria de ser Jair Bolsonaro, né? De maneira nenhuma, até porque isso está além dos meios dele, mas eu acreditava que ele assumiria posturas mais conciliatórias, né? Com o objetivo mesmo de ter uma relação mais harmônica com as instituições que formam, né, essa ordem estabelecida. Por exemplo, o Congresso, por exemplo, o STF, né? Mas bem, para minha surpresa não foi isso que aconteceu, ao contrário, né? O Jair Bolsonaro se porta muito mais como um comandante em chefe de uma suposta revolução, no caso uma revolução cultural, política, né, do que um presidente da República, o que é uma coisa curiosa, né? Porque, afinal de contas, ser eleito não é tomar o poder, né? Ser eleito presidente da República é você assumir um determinado papel, uma determinada função, um determinado lugar, né, nesse concerto de poderes que governa o país, né? Você não é o poder único e nem mesmo o supremo, né? Nem mesmo o que predomina, porque nós lembramos que cabe, em última instância, ao Congresso remover o presidente da República. Então, não é definitivamente um papel que permita grandes mudanças, grandes transformações, muito menos uma revolução. No entanto, o presidente Bolsonaro se comporta dessa maneira, né? Então, só para complementar a resposta, eu acho sim que pode haver um processo de moderação do presidente Jair Bolsonaro em função dessa situação toda, né? Tivemos indícios disso nessa semana. Agora, não é possível garantir, pode ser uma estratégia, claro, pode ser uma coisa circunstancial, né? Porque tão logo ele se sinta seguro
um pouco menos vulnerável, ele retome a sua ofensiva tradicional. Dado o histórico, eu apostaria nessa opção, né? Eu não acho que tenha sido que seja uma mudança estrutural isso que nós estamos vendo no comportamento dele. Acho que é uma coisa que atende mais às circunstâncias. Como a tendência é de, no meu entendimento, crescente fragilização do governo dele por diversas razões, pode ser que ele acabe assumindo essa postura de fato daqui para frente. Mas é tudo muito imprevisível, né, em relação a esse governo, em relação ao próprio presidente, que é uma figura muito errática. Então é difícil fazer prognósticos a esse respeito. Em relação ao Flávio Bolsonaro especificamente, Daniel, nós tivemos a defesa do senador conquistando uma vitória na semana passada, levando o caso das rachadinhas para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma espécie de segunda instância do judiciário aqui no estado. Uma série de juristas garante que essa decisão fere uma jurisprudência criada pelo Supremo Tribunal Federal de que o foro que Flávio teve e teria atualmente não se coloca para casos anteriores, ou seja, o julgamento do caso poderia se dar em um tribunal de primeira instância. No Senado, há um processo de cassação contra ele esperando análise no Conselho de Ética. Como você vê a situação do Flávio Bolsonaro, Daniel? Você acha que ele consegue sair ileso de tudo isso? Bem, Anderson, do ponto de vista jurídico, como eu já falei anteriormente, não é a minha área, não é a minha seara. Eu tenho grande dificuldade e devo evitar fazer julgamentos, né? Literalmente. Me parecem claros os elementos, né, que levariam a uma condenação, mas, enfim, não cabe a mim fazer isso. Do ponto de vista político, né, é que eu acho que a situação do Flávio Bolsonaro está muito complicada, né? Na verdade, esses movimentos, nós sabemos, são essencialmente políticos, né? É como um processo de impeachment, né, que, em tese, né, requer elementos jurídicos, né, que o respaldem, e assim deveria ser, né, no caso, mas que na prática é um julgamento político, né, como nós vimos claramente, explicitamente, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, né, que foi apeada do poder por um processo completamente deturpado, né, pela falta de elementos jurídicos que o respaldassem, mas mesmo assim o julgamento político levou à sua queda. Então, esses processos, eles inevitavelmente são políticos, né? No caso do Flávio Bolsonaro, eu acho que claramente aí é uma disputa por dentro do Estado, né? Por dentro da máquina governamental brasileira, entre grupos que querem salvá-lo, né? Grupos alinhados ao bolsonarismo, que querem salvá-lo, como, por exemplo, esses que você destacou no Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, certo? E grupos que me parecem ter o interesse contrário, né? Como, por exemplo, setores da Polícia Federal que não me parecem alinhados com o bolsonarismo e, enfim, levam a cabo essas operações, como, por exemplo, aqui prendeu o Queiroz. Eu não me lembro agora se foi a Polícia Federal ou se foi a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas enfim. Me parece que o julgamento do Senado está aguardando o desenrolar dos fatos para tomar uma decisão, né? Da mesma maneira que eu vejo, por exemplo, a postura do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em relação aos pedidos de impeachment contra o presidente, que, se não me falha a memória, nesse momento já somam 48 ou 49. Se não me engano, foi o último número que eu vi. Os pedidos estão aí, estão na mesa. Ele pega, engaveta e fica no aguardo dos acontecimentos, né, para tomar algum tipo de decisão. É mais ou menos assim que eles sempre operaram nesses casos. Então eu acho difícil dar uma resposta categórica à sua pergunta se o Flávio Bolsonaro vai se safar ou não dessa.
eu acho que há fortes elementos que indicam que ele pode não se safar. Mas a disputa está colocada, né? E eu não reúno nesse momento elementos para definir quem é que vai prevalecer nessa disputa. Eu acho que nós temos que aguardar para vermos. A derrocada do governo, a eventual derrocada do governo, de uma maneira geral, né, como, por exemplo, uma perda substancial de popularidade que possa decorrer nos próximos meses da crise brutal que está se aproximando, pode ser um elemento que leve à derrota do Flávio Bolsonaro nesses processos. Enfim, eu acho que nós temos que aguardar. O curioso, Daniel, é que o Bolsonaro se utiliza de uma dialética miliciana naqueles atos dos seus apoiadores atentando contra a democracia. Ele se apodera de determinados símbolos do Estado, como naquela ocasião em que ele foi para a frente do quartel-general do Exército lá em Brasília para mostrar que detém o monopólio da força, que a lei estaria ao seu lado. Esse tipo de postura é adotada muito pelas milícias aqui no Rio de Janeiro, policiais que intimidam as pessoas utilizando o poder do Estado. Sim, nós podemos até lembrar que o principal símbolo nacional que foi apoderado pelo bolsonarismo foi a própria bandeira, né? A própria bandeira brasileira foi apoderada por ele. Assim como a camisa da seleção brasileira, já fazendo menção àqueles protestos, né, que acabaram dando a sensação de apoio popular generalizado que foi necessária para legitimar o golpe de 2016, a deposição da presidente Dilma Rousseff. O bolsonarismo também se apropriou da camisa da seleção brasileira como um símbolo de nacionalidade, de patriotismo, enfim. Então, de fato, o bolsonarismo joga com esses símbolos e, nesse sentido, teve a sua tarefa muito facilitada, no meu entendimento, por um equívoco gigantesco, né, por parte das chamadas esquerdas, né, que deixaram esses símbolos nacionais para o bolsonarismo sem disputá-los, né? Então, eu acho que esse é um curso que tem que ser o quanto antes revisto, né? Quanto à questão miliciana, sim, o presidente e o seu governo fazem menção a essas ligações, né, constantemente. No caso, apoiando, como você bem citou, apoiando manifestações que pregam ditadura militar, golpe militar, AI-5 e etc. Ou seja, clamando, né, instigando uma ação militar no sentido de impor uma ordem que seria uma ordem que lhe permitiria fazer a revolução da qual ele se julga líder, né? A suposta revolução da qual ele se julga líder, se julga o comandante. Então, de fato, eles fazem esse recurso, eles usam esse recurso com frequência. E, bom, está havendo reação da sociedade a isso, pelo menos de certos setores, inclusive de partes da oposição, como vou falar adiante. Então, eu acho que no momento esse risco, essa hipótese, me parece afastada. Não vejo possibilidade de uma ação armada nesse sentido, não vejo nenhum tipo de coesão nas Forças Armadas para apoiar uma manobra desse tipo, né? Me preocupo mais com a situação das polícias militares, né? Que são muito claros os sinais de que elas não respondem aos governadores do Estado e estão fortemente alinhadas com o bolsonarismo. Eu acho que essa situação é muito mais preocupante do que as Forças Armadas, para a qual, em geral, as pessoas olham devido ao nosso passado, ao nosso histórico, etc. Eu acho que o presidente Bolsonaro articula muito mais com a questão das polícias militares, que nós sabemos que constituem
né, constituem o grosso das milícias, principalmente aqui no estado do Rio, né? Em grande medida são compostas por policiais militares. Então, eu acho que é mais por aí que o problema passa. Outro episódio que simboliza muito esse governo aconteceu na última semana, quando a coordenadora da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, indicada por Augusto Aras, buscou acesso a documentos sigilosos da Operação Anticorrupção. Ela foi até Curitiba para se reunir com a Força Tarefa e requisitou algumas informações relativas às operações nos estados. O PGR está alinhadíssimo aos ideais do bolsonarismo, Daniel. Ainda que todos nós saibamos das inúmeras ilegalidades cometidas pela Lava Jato, é curioso que, quando ela atingiu aliados do presidente, o Bolsonaro rapidamente se colocou como inimigo da Força Tarefa. Sim, de fato, o procurador Augusto Aras ele está se mostrando um fiel defensor, né, do presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que ele foi indicado por um ato inteiramente arbitrário do presidente, que me conste, se não me engano, ele sequer estava na lista apontada pelo órgão inicialmente, né? De maneira que a sua indicação coube inteiramente ao arbítrio presidencial e, portanto, ele se coloca numa situação de dependência flagrante em relação ao presidente da República, né? Eu tenho acompanhado algumas notícias nas últimas semanas que dizem que a atuação dele está provocando um racha dentro da Procuradoria-Geral, com surgimento de uma grande resistência a ele, às ações dele, de grande parte dos procuradores, né, que contestam essa linha, essa conduta que ele vem seguindo, que é francamente alinhada com o presidente, com os interesses do presidente Jair Bolsonaro. Com relação à postura dele diante da Lava Jato, das investigações, isso não constitui exatamente uma novidade no meu entendimento, né? Ele se elege com um discurso de combate à corrupção, de apoio integral à Lava Jato. Logo depois de eleito presidente, negocia o Ministério da Justiça com Sérgio Moro, que é o grande símbolo, né, da Lava Jato e do lavajatismo, da ideia do lavajatismo, né? Mas nós vimos o resultado disso tudo. O Moro ficou 1 ano e meio no governo, já saiu, né, como todos sabemos, e saiu nas circunstâncias que nós vimos, né? Então, me parece muito claro que o presidente Jair Bolsonaro nunca teve qualquer compromisso concreto, real, com combate à corrupção de coisa nenhuma, né? Era uma narrativa para angariar votos, para angariar o apoio de certos setores da sociedade brasileira alinhados a esses valores, a essa coisa lacerdista do combate à corrupção, essa obsessão, como se fosse a corrupção um grande problema do Brasil. É claro que a corrupção é um problema, isso é inegável. É claro que a corrupção cria, né, uma série de obstáculos ao progresso, ao desenvolvimento do país, eu não tenho dúvida disso, e deve ser combatida. Agora, está muito longe de ser o nosso maior problema, né? Mas muito longe. Seguramente, o maior problema do Brasil é uma falta de um projeto nacional, né? Uma falta de rumo, de orientação, não é a corrupção. Então, o presidente Bolsonaro foi eleito com essa narrativa, mas na medida em que perdeu o comando sobre esse processo, se opõe a ele. É normal. Não vejo nisso uma particularidade do presidente Bolsonaro, mas sim, concordo que é dessa maneira que ele tem procedido. O negócio anda tão complicado, Daniel, que para conseguir holofotes, o Bolsonaro assume como dele obras de outros governos, como foi nessa história da inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco, no Ceará, iniciada na gestão de Lula e concluída só agora. A palavra de ordem no Palácio do Planalto é tudo pelo protagonismo, hein, Daniel?
Sim, também nesse aspecto não vejo uma especificidade do presidente Bolsonaro nesse comportamento. Isso é uma prática muito comum, né, no Brasil, de inauguração de obras, e é aquele negócio, né? O filho feio não tem pai, o filho bonito tem vários, né? Quando tem uma obra de impacto, os governadores, os prefeitos, os presidentes frequentemente assumem essas obras como se fossem exclusividade das suas administrações. Nesse caso, nós sabemos flagrantemente que não é, né? Agora, temos que considerar, por exemplo, que o Bolsonaro tem exatamente no Nordeste a sua região de maior rejeição, né? Foi a região do país onde ele não ganhou a eleição de 2018, nem no primeiro nem no segundo turno, se não me engano, e essa obra diz respeito exatamente a uma parte importante do Nordeste brasileiro, vem a ser o semiárido, nesse caso no estado do Ceará, né, onde afinal as obras estão sendo completas. Então, aproveitou a oportunidade para capitalizar um pouco da popularidade ali. Como é um governo desprovido de planos próprios, de obras próprias, eu não consigo, assim, nesse momento, me recordar de qualquer grande projeto, ou até médio, que o governo Jair Bolsonaro esteja promovendo em termos de construção de alguma infraestrutura no país. Se existe, eu não estou me lembrando dele. Então cabe a ele realmente assumir as obras dos outros. Para encerrar, Daniel, você enxerga força na oposição para superar o bolsonarismo? Eu só vejo desencontros e falta de unidade. Tivemos aí na semana passada uma live que reuniu personalidades da política de diversas matizes com o discurso de luta pela democracia, mas até isso provocou rusgas na esquerda. Como é que você tem analisado a postura das oposições, Daniel? Bem, eu já tratei desse tema anteriormente, acho que desde meados do ano passado nós temos sempre conversado sobre ele quando eu participo do programa. Eu mantenho a minha posição, eu continuo não vendo na oposição das ditas esquerdas força para superar o bolsonarismo. Não acredito absolutamente que elas apenas seriam capazes de se opor e de superar o bolsonarismo. Acho que as eleições de 2018, como as de 2016 já tinham também dado antes esse sinal, mas as de 2018, claro, de forma muito mais contundente, porque foi uma eleição presidencial e parlamentar. Eu acho que elas deixaram clara uma derrota esmagadora das esquerdas no Brasil, uma derrota que não é apenas política, que é uma derrota no plano dos valores. Tudo que foi associado à esquerda, com justiça ou não, né, foi rejeitado pela maioria da população em 2018, com exceção do Nordeste, onde partidos mais alinhados ao campo das esquerdas conseguiram ganhar governos estaduais e bases parlamentares mais substantivas. Então eu vejo eu ainda vejo no Brasil, nesse momento, um ambiente cultural, um ambiente ideológico flagrantemente contrário aos ideais e às teses normalmente associadas às esquerdas. Eu acho que esse cenário não mudou. Vamos ver o que a eleição de 2020 agora vai indicar, mas eu acredito que indicarão uma continuidade desse cenário. De maneira que eu não acho que o caminho de oposição ao Bolsonaro seja uma frente de esquerda, por duas razões. Primeiro, porque eu não vejo coesão nessa esquerda para isso. Né? Os partidos ditos de esquerda, eles têm demonstrado coesão, por exemplo, nas suas votações no Congresso, em grande medida, se opondo às medidas mais regressistas do governo, digamos assim.
Nesse sentido, tem havido uma coesão razoável. Mas elas não têm coesão em termos de projeto de país. São projetos muito distintos. Por exemplo, o que o Ciro Gomes defende em relação ao que o PT defende. Eu vejo grandes diferenças entre eles. E vejo já sendo constituídos dois blocos de esquerda, de centro-esquerda, né? Um liderado pelo Ciro e pelo PDT, que deve ter a seu lado o PSB e, ao que tudo indica, pelo menos a julgar pelas chapas que estão sendo constituídas para a eleição municipal desse ano, tem também a Rede e o PV. E outro bloco que vai se articulando em torno do PT, que tem PSOL e tudo indica o PCdoB com ele, né? Então eu acho que esses dois blocos já estão delineando mais ou menos o que esperarmos para 2022. Não acho em si deletéria essa divisão por duas razões. Primeiro, porque eu não creio que um bloco reunindo todos os partidos de esquerda possa se fazer por si só vitorioso em 2022. Eu acho que há outros elementos que têm que ser considerados. E um desses elementos, eu acho que fundamentalmente, é a necessidade de uma aliança, de um arco de alianças que vá além das esquerdas, que abranja setores do centro e, eventualmente, até setores, digamos assim, mais palatáveis da direita, né? Não custa lembrarmos que, por exemplo, o ex-presidente Lula se elegeu presidente da República tendo como vice um empresário, né, do setor têxtil, que na época era filiado ao Partido Liberal, né? Portanto, está aí sinalizado, inclusive na nossa história, esse histórico de um arco de alianças que vai muito além da esquerda como uma forma viável de alcançar a presidência e de fazer um governo, realizar um governo relativamente exitoso em comparação aos que o antecederam e aos que o sucederam. Então eu acho que o caminho é mais por aí. Eu vejo nesse momento o Ciro Gomes e o PDT com possibilidades maiores de fazer isso e com maior vontade de fazer isso também. Eu vejo o PT numa posição muito isolacionista, por exemplo, expressa claramente no que o Lula falou recentemente sobre a coisa da Frente Democrática, né? Dizendo que ele está muito velho para ser Maria vai com as outras. Então o PT tem feito, no meu entendimento, uma postura, tem feito uma opção pelo isolamento, por uma postura mais radicalizada, mais voltada para as suas próprias bases, que nós temos que ser francos, isso não tem viabilidade eleitoral nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Então, acho quimérico nós imaginarmos que uma frente de esquerda seja a solução para o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo requer meios que vão muito além dos que essa dita esquerda possui nesse momento. Daniel Koscinski, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana e deixar um abraço. Muito obrigado, Anderson e Celeste, pelo convite, pela oportunidade. Desejo também um abraço a vocês, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Koscinski. Ele é cientista político e diretor de Relações Institucionais no Instituto de Brasilidade. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964,
conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre, mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o jurista, professor, desembargador aposentado, presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone, Walter Maierovitch. Walter Maierovitch, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. E obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Maierovitch, eu gostaria de começar o nosso papo hoje com aquele episódio envolvendo o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou, por 2-1, um recurso da defesa do atual senador que pedia que a tramitação desse processo ocorresse no órgão especial do TJ e não na primeira instância. Apesar de terem apoiado esse pedido, os desembargadores mantiveram os atos do juiz Flávio Itabaiana neste inquérito, com a prisão do Fabrício Queiroz. Os advogados do senador já avisaram que vão recorrer. Agora, parece que já havia no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o Flávio não teria direito ao foro privilegiado neste episódio, e juristas dizem que a decisão do TJ vai cair. Como é que você analisa esse episódio, Maierovitch? Anderson, eu vou dar um passo atrás para lembrar que o nosso governo é republicano. E no sistema republicano, a regra básica é a da igualdade. Está na nossa Constituição, no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, como é que a gente está a discutir foro privilegiado? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o nosso legislador tentou dar uma adaptada a essa regra básica de que todos são iguais perante a lei. Isso para privilegiar, evidentemente. Então veio o seguinte raciocínio: vamos proteger a função pública e não a pessoa. Então vamos proteger o cargo, dando a ele um foro privilegiado. E vamos chamar isso de foro de prerrogativa de função. Então, na realidade, isso é um privilégio que contraria o sistema republicano. Posto isso, agora respondendo diretamente à sua pergunta. Primeiro, uma surpresa. Surpresa por quê? Porque 2 desembargadores que entenderam pela existência de foro privilegiado para o senador, atenção, senador Flávio Bolsonaro, ou seja, a desembargadora Mônica Oliveira e o desembargador Paulo Rangel, eles tinham posições diferentes, eles pensavam diferentemente. E o voto, então, foi uma surpresa. O desembargador Paulo Rangel, inclusive, escreveu e protestou contra esse foro privilegiado num livro seu, que é vendido em livraria. E a desembargadora Mônica, em votos anteriores, ela também afastava esse foro privilegiado. Daí a surpresa. É surpresa um juiz mudar voto? Evidentemente que não, mas ele precisa ressaltar. Ele falou, olha, o meu entendimento antes era esse, assim, assim, assim. Nenhum dos 2 desembargadores citados fez qualquer ressalva. Com relação
a decisão que foi dada, ela contraria efetivamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, ela vai ser reformada, ela não se mantém em pé. A propósito, o senador Flávio já tinha batido a porta do Supremo, tinha levado uma liminar dada canhestramente, tortamente pelo ministro Fux, que foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, antes de ir para o Supremo, mas essa liminar foi derrubada. E no voto do ministro Marco Aurélio, ele apontou que os fatos, as rachadinhas e os outros crimes também, porque lá, além da rachadinha, nós temos lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, o ministro disse o seguinte, o ministro Marco Aurélio: os fatos ocorreram antes de Flávio Bolsonaro virar senador, ou seja, sem investido. Portanto, a competência não é do Supremo. A partir daí, o senador foi bater a porta do Tribunal de Justiça, por meio de um habeas corpus, que foi esse julgado e que nós estamos fazendo referência. Agora, uma coisa é lógica: o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, pode julgar deputados estaduais. E, evidentemente, Flávio Bolsonaro não é um deputado estadual. O que aconteceu com relação a um precedente importante do Supremo e que diz respeito ao deputado Aécio Neves. Ele era senador, apareceram irregularidades, e depois ele se elegeu deputado, que é atualmente um deputado. Agora, o que ele pediu? Ele pediu um foro privilegiado, um foro por prerrogativa de função, e não obteve. Por quê? Porque ele não é mais senador e, com relação a ser deputado, os fatos não se enquadravam em nenhum foro privilegiado em tribunal, e ele é deputado federal no Superior Tribunal de Justiça. Então isso foi afastado. O que acontece com o Flávio? Ele era deputado estadual e agora é senador, e também não há um enquadramento. Agora, uma teratologia, quer dizer, algo horroroso e completamente, ou melhor, juridicamente impróprio, é que o Tribunal de Justiça do Rio, por maioria de votos, e esses dois desembargadores que eu citei, Paulo Rangel e Mônica Oliveira, eles entenderam que a competência é do órgão especial. Agora, volto ao ponto: órgão especial julga deputados, e ele não é mais deputado. Então, o que eles tentaram fazer no voto? Dizer que ele continua parlamentar. Ora, se ele continua parlamentar, então, e ele é o quê? É senador? Então, deveriam ter mandado para o Supremo e não ficar no órgão especial do Tribunal de Justiça, que só tem competência para processar deputados. E não mandaram para o Supremo, que evidentemente o Supremo iria rejeitar. Agora, é importante ressaltar, isso tudo vai para o órgão especial, composto pelos 25 desembargadores, metade eleito e metade os mais antigos, 25. O que poderá acontecer? Eles poderão rejeitar isso e mandar um inquérito de volta a primeiro grau, a primeira instância. E a própria prisão do Fabrício Queiroz, Mairovich? É muito estranho que o ex-assessor da família Bolsonaro tenha sido encontrado justamente na casa do advogado do Flávio. O tal do Frederic Wassef disse que nem conhecia o Queiroz, depois mudou a versão e afirmou que o abrigou em sua casa em um ato humanitário, por temer pela vida do ex-motorista. Algumas testemunhas confirmaram que os dois já se conheciam há pelo menos um ano, tempo em que o Queiroz estaria lá na casa em Atibaia. Esse advogado está se complicando, hein, Mairovich? De fato, esse advogado está se complicando. Aliás,
Anderson, ele já era bastante complicado antes disso, né, pelo que a imprensa anda informando. É evidente que o advogado tem que promover a defesa jurídica, e essa é a função. No caso dele, a gente tem que atentar que o Queiroz era procurado, mas ainda não era um fugitivo. Portanto, não se pode dizer que tem um crime aí de favorecimento. Mas existe uma infração ética funcional e que deverá gerar um procedimento administrativo pela Ordem dos Advogados do Brasil. O que começou a se ventilar na última semana, Maierovitch, foi a possibilidade de o Queiroz acertar um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ele teria pedido garantias de segurança para suas filhas e sua mulher. Você acredita nessa possibilidade de o Queiroz abrir a boca? Se ele falar, vai derrubar o bolsonarismo de ponta a ponta. No século XVIII, vale dizer, faz tempo, um jurista alemão chamado Rudolf von Jhering intuiu o direito premial. Ele disse o seguinte, que diante da escalada da criminalidade, volto a lembrar, nós estamos no século XVIII, diante da escalada da criminalidade, e ele escrevia, e da sua ousadia, o Estado não tem mais condições de enfrentar, de contrastar esse fenômeno. Então, o Estado, para conseguir chegar à verdade e ter eficiência, sempre quem está dizendo é o Jhering, o Estado terá de ofertar prêmio às pessoas, de modo, as pessoas que participam de organizações criminosas, de modo a obter informações e não deixar impunes os crimes. Foi com base nesse ensinamento do Jhering que surge o direito premial e que teve muito sucesso no combate na Itália às máfias, todas as máfias italianas. Então, esse é o direito premial. Nós temos que pensar, e os que se dedicam à criminologia dizem isso, os manuais, de o delinquente que se sente blindado, ou seja, protegido. Queiroz sempre se sentiu protegido, haja vista que estava numa casa em Atibaia, passou antes por Guarujá e estava sempre protegido. Tinha essa proteção evidentemente dada pelo clã dos Bolsonaros, e embora digam que não. Bom, ele se sentia protegido. A prisão foi efetivamente um baque, é como se essa blindagem derretesse. Mas nem deu tempo para que o Queiroz se sentisse sem a blindagem, porque essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando foro privilegiado e puxando o Queiroz para esse foro privilegiado em razão da conexão probatória, volta a dar a ele uma esperança, uma blindagem. Como regra, aquele que entra na delação premiada, que busca o prêmio, ele sente-se pressionado. Não sei ainda se o Queiroz está sentindo essa pressão ou se jogou uma isca, ou seja, se vazou que ele poderia se tornar um delator e jogou essa isca no sentido de dar uma mensagem àqueles que o protegem, especialmente a Flávio e ao presidente Bolsonaro. Outra situação que se deu na semana passada foi o pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, à Procuradoria-Geral da República, para que ela se manifestasse sobre o pedido da Polícia Federal para ouvir o Jair Bolsonaro no inquérito que apura se o presidente tentou interferir politicamente em investigações da organização.
Você acredita que o Augusto Aras possa negar esse pedido, Maierovitch? Uma primeira coisa a dizer é o perfil do procurador Augusto Aras. Ele tem um perfil bolsonarista, ele tem se revelado como tendo inclinações a proteger o presidente da República. Aliás, o Augusto Aras jamais seria procurador-geral da República se não fosse o presidente a escolhê-lo, sem observar a uma colaboração que é feita e que é tradicional, que consiste numa lista tríplice que é apresentada pelo próprio Ministério Público. O Aras jamais entrou em lista tríplice. Por quê? Porque ele entrou na carreira do Ministério Público usando 2 chapéus. Como ele entrou antes da Constituição de 88, ele viu assegurado um direito que era de advogar e de atuar como representante do Ministério Público. Fazia essas 2 coisas porque a Constituição permite. Mas isso pega muito mal na carreira do Ministério Público, que, à luz da Constituição de 88, tem aí funções muito importantes, eu diria até fundamentais numa democracia, que é a de proteger a Constituição, de fiscalizar o cumprimento das leis e de ter o direito de poder exercitar, de postular um direito que é o de punir. Punir quem? Autores de crimes. Então, ele tem inúmeras funções, tem uma função importantíssima e topograficamente está na Constituição como sendo o grande guardião da sociedade. Ora, quem é o chefe do Ministério Público, que é o Aras, não está, pelos atos praticados, não vem se colocando à altura de uma defesa que a sociedade espera dele. Então, esse é a primeira observação. O segundo ponto é o seguinte: no inquérito, o delegado de Polícia Judiciária informa ao ministro relator Celso de Mello que precisa ouvir o presidente da República. O que fez o ministro Celso de Mello? Estabeleceu aí uma espécie de contraditório, porque o titular, o inquérito, é todo destinado ao Ministério Público. Então, e o ministro do Supremo tem a função de zelar pelo inquérito, de modo a evitar arbitrariedades e abusos, por se tratar, evidentemente, de um procedimento onde há uma suspeita com relação ao presidente da República. Então, o ministro Celso de Mello mandou ouvir aquele que, se proposta a ação penal, será o titular dela, ou seja, o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras. E ele vai se manifestar a fim do quê? A fim de que o ministro Celso de Mello decida. E, com base nessa manifestação, o ministro vai decidir se será ou não ouvido o presidente da República. E o ministro deverá, isso é muito certo, determinar a ouvida do presidente da República. Por quê? Porque nós temos sempre o princípio da ampla defesa, da possibilidade de manifestação. E dentro desse princípio de defesa, existe a possibilidade de silenciar, ou seja, do presidente não dar respostas, silenciar, e sem que se possa extrair qualquer consequência desse silêncio. O que o ministro Celso de Mello, depois de ouvir o Aras, certamente decidirá pela oitiva, pela ouvida do presidente da República, que poderá sim silenciar. E o ministro Celso de Mello já
se manifestou no sentido de que não deverá ser feito envio de perguntas por escrito, mas a manifestação vai ter que ser pelo presidente da República oralmente e não por escrito, porque o ministro Celso de Mello, disse que essa prerrogativa de receber perguntas por escrito é prerrogativa de altos funcionários, mas na condição de testemunha e não de suspeito. O STF, aliás, vem atuando com firmeza naquele inquérito que investiga os atos antidemocráticos patrocinados por bolsonaristas. A Polícia Federal prendeu na última semana o blogueiro Oswaldo Eustáquio, atendendo a um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Já houve também pedidos de quebra de sigilos de parlamentares. Essa investigação pode complicar a vida do presidente de alguma forma, Maierovitch? Nós devemos lembrar da legislação que estabelece crimes, atenção, crimes contra a segurança nacional. Dentre os crimes tipificados, nós temos os atos atentatórios à Constituição, e nossa Constituição estabelece o quê? Estabelece a democracia, estabelece o regime republicano, e também estabelece a independência e harmonia entre os poderes. E essa lei que tipifica crime contra aqueles que atentam à democracia, contra aqueles que afrontam os poderes, as instituições. O que a gente viu nessas manifestações? Foram manifestações de matriz fascista, cujo objetivo, e isso se viu em placas, em gritos, em faixas, qual era o objetivo? Era que a Constituição fosse abandonada, que entrasse no lugar uma ditadura, com o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e uma ditadura que teria como chefe o atual presidente Jair Bolsonaro. Esse é o conteúdo da manifestação, que vai mais longe ainda ao propor um ato institucional restritivo de direitos, liberdades públicas, que fosse igual ao AI-5 de triste memória ao tempo da ditadura militar. Portanto, o que se vê nessa manifestação, volto a dizer, de matriz fascista? Se vê uma afronta à Constituição, às instituições, vale dizer, existem crimes contra a segurança nacional. Qual o comportamento do presidente da República? O comportamento do presidente da República é reprovável, porque ele participou da maioria dessas manifestações, eu diria mais, ele incitou, ele fomentou esses atos todos com a sua presença e com as suas falas. Ele deu até declarações de que estava em absoluto acordo com esse movimento. Valendo lembrar, um movimento que queria uma ditadura. Então, a posição, e respondendo diretamente à sua pergunta, Anderson, a posição do presidente é muito difícil. Por quê? Porque ele incitou esses atos. Ele foi um participante com relação aos crimes contra a segurança nacional. E o que se está vendo agora? Em razão desse inquérito, em razão das pesquisas que estão apontando que a população é contra a ditadura e se preocupa com relação a esses atos antidemocráticos, se vê um recuo do presidente que não mais está comparecendo a essas manifestações. Mas é bom lembrar que
O crime já está tipificado nas manifestações anteriores. Mais um episódio estranho, Maierovitch, foi essa exoneração do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. Ele embarcou para os Estados Unidos antes de sua demissão ser publicada no Diário Oficial, justamente para poder utilizar o passaporte diplomático para ingressar no país norte-americano. Só que o governo retificou o Diário Oficial, o que, aliás, virou rotina no Palácio do Planalto, e antecipou a exoneração para um dia antes. Isso não pode deixar claro que houve desvio de finalidade nessa atitude do Weintraub, Maierovitch? Como você analisa esse fato? O que se viu foi o metido a valentão fugir. Quando percebeu o ex-ministro Weintraub que a sua prisão preventiva era iminente, ou seja, seria decretada, ele imediatamente fugiu do país e, usando um passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, como se fosse uma entrada legal, e ficar pelo passaporte diplomático livre de uma quarentena. O que a gente tem de importante nisso? O primeiro, um ato reprovável do presidente da República. Para um ministro inepto, que só criou confusão, e ainda na reunião de ministros usa impropérios e ofende a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que colocaria todos na cadeia e chamando de todos de vagabundo, que é injúria, ele acabou recebendo do presidente da República um prêmio de consolação. Aliás, um régio prêmio de consolação, com uma remuneração altíssima do Banco Mundial e como um dos diretores do Banco Mundial, vale dizer, prêmio de consolação, o que ofende ainda mais a sociedade brasileira. O outro ponto, ele entra nos Estados Unidos fraudando, como você lembrou, Anderson, o passaporte dele diplomático já não tinha validade se a gente verificar o contido na retificação do Diário Oficial. Foi uma fraude, e em razão disso ele enganou as autoridades alfandegárias norte-americanas, e todo mundo que frauda na entrada, no ingresso a um país, fica sujeito à expulsão. Então ele poderá ser expulso. Certamente conseguirá aí, graças à influência de Bolsonaro, essa ligação dele com o presidente Trump, certamente conseguirá que as coisas não sejam levadas a ferro e fogo. Agora, outro ponto é que ele poderá ter ainda a prisão preventiva decretada. E, nesse caso, o Brasil poderá pedir a extradição. Em razão de todas essas confusões que ele fez e que ele faz, está em risco a eleição dele pelo consórcio formado por países como Suriname, Trinidad, Colômbia, Brasil. Esses países elegem um representante junto ao Banco Mundial. Em razão de todas essas trapalhadas dele, dessa incompetência dele, ele poderá não ser eleito. E isso é o que se espera, já que reação do governo brasileiro nós não vamos ter. Enquanto isso, tramita o inquérito pelas ofensas que ele perpetrou contra ministros do Supremo. Agora, o Tribunal de Contas da União aprovou um relatório também na semana passada, Maierovitch, que aponta a falta de diretrizes do governo federal no combate ao coronavírus.
No relatório, o ministro Vital do Rego afirma que a auditoria na atuação do Comitê de Enfrentamento da Crise, abre aspas, não identificou a definição de diretrizes estratégicas capazes de estabelecer objetivos a serem perseguidos por todos os entes e atores envolvidos, fecha aspas. Essa análise do TCU, de alguma forma, tem poder de imputar crime de responsabilidade ao Bolsonaro? Dá para perceber bem que o Bolsonaro ele trilha um caminho que está levando a crimes de responsabilidade, crimes comuns do Código Penal. Então, esses caminhos a gente tem que estão levando o Bolsonaro à ruína, à perda do mandato. Se a gente pensar em crimes de responsabilidade, existem mais de 30 pedidos que estão engavetados com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele está entendendo que esses pedidos não são oportunos, não são convenientes em época de pandemia. Portanto, esses 30 pedidos de impeachment permanecem na gaveta. Então, o Bolsonaro tem crime de responsabilidade que se dá por impeachment. Me refiro a crime de responsabilidade que é um ilícito de natureza política que é examinada pela Câmara e julgada pelo Senado da República e que leva, evidentemente, à perda do mandato. O Bolsonaro tem também problemas que desagam no Código Penal. Vale lembrar, temos aí o inquérito no caso Moro, onde ele procurou interferir na polícia judiciária. Tem um inquérito com relação a esses movimentos fascistas e tem também de fake news, onde se fala abertamente em organização criminosa, se fala em gabinete do ódio. Então, existe tudo isso e existe também crime contra a saúde pública, aquele que está no artigo 268 do Código Penal, e que diz o seguinte, que é descumprir determinação do poder público, destinada essa determinação a impedir a propagação de doença contagiosa, do Covid. Então, no âmbito penal, existe tudo isso. E se houver um sinal verde da Câmara, uma denúncia do procurador Aras, um sinal verde da Câmara, o Supremo Tribunal Federal apreciará se recebe ou não a denúncia. Recebida a denúncia, ele determina o afastamento do presidente da República por 180 dias, que é o prazo que o Supremo terá para julgar. E se o presidente for condenado, perderá o mandato também. Outro caminho difícil para o Bolsonaro, que vai chegando aí ao final, é com relação a crimes eleitorais, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, onde a semana passada ele teve sucesso e foi arquivada uma das ações, só que existem 6 outras, e ali implica envolvimento da chapa Bolsonaro-Mourão, e será examinada a cassação dessa chapa por abuso de poder econômico. Vale dizer, em período eleitoral, existe uma igualdade entre os concorrentes. É como numa competição esportiva, ninguém pode usar doping. O doping, em período eleitoral, e estamos vendo o caso específico, significa abusar do poder econômico e estabelecer desigualdade. Então, crime de responsabilidade, crime político
julgado pelo Senado. Crime penal comum, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o procurador Aras tem iniciativa. Existem as 8 ações na Justiça Eleitoral, que poderão resultar em cassação, mas ainda, se resultar nisso, poderá caber recurso ao Supremo Tribunal Federal. E existe também o caminho da ação civil de improbidade administrativa. Voltando ao que você perguntou, Anderson, do Tribunal de Contas, é evidente que a conclusão leva à responsabilização. Tem sim crime de responsabilidade, como tem também improbidade administrativa. Para encerrar, Maierovitch, a coordenadora da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, tentou, de acordo com procuradores da Operação Anticorrupção, ter acesso a documentos sigilosos sobre as diligências da Polícia Federal nos estados. Inclusive, alguns dos procuradores lá em Curitiba pediram para deixar a Lava Jato depois deste episódio. Tá na cara que Bolsonaro vai tentar interferir agora que alguns aliados dele foram atingidos diretamente pelas investigações, né, Maierovitch? Com relação a esse comportamento da procuradora que foi a Curitiba em busca de provas e relativamente à Operação Lava Jato, e se tem falado que ela foi buscar provas contra o ex-ministro Moro. Bom, essa medida dela é inédita na história do Ministério Público Federal. É uma intromissão no trabalho de um pool de procuradores da Lava Jato, quebra a independência dos procuradores que atuam. Quando o normal é se enviar um ofício pedindo certas e determinadas provas e para um determinado fim. Não, o que ela fez? Ela foi e tentou manu militari obter aí, entrar nos arquivos, bisbilhotar, inspecionar e verificar o que lhe interessava. Lembrando que os jornais, em matérias do final de semana, em especial no domingo, mostram que essa procuradora tem relação de amizade com Flávio Bolsonaro. Então, ela está impedida de atuar em questões relativas a interesse da família Bolsonaro. E, pelo jeito, ela foi buscar provas contra Moro. Para qual finalidade? Efetivamente, agradar ao clã Bolsonaro, e clã esse composto pelo presidente da República e os filhos, e um dos filhos é ligado a essa procuradora. A reação foi muito forte do Ministério Público, dos procuradores. Alguns já se afastaram, pediram demissão de funções, e o estranho em tudo isso é que o Aras, aliás, não muito estranho, porque ele tem se mostrado um bolsonarista. O que ele fez? Ele se manifestou na terça-feira a favor dessa procuradora, dizendo que os arquivos têm que estar à disposição do Ministério Público. É aquela má interpretação do dispositivo constitucional que diz que o Ministério Público é uno e indivisível. Mas, evidentemente, isso não quer dizer que o Ministério Público seja uma grande confusão, onde órgãos superiores possam ingressar e buscar de maneira informal, buscar informações e provas. Isso quebra, evidentemente, a independência dos procuradores e é completamente ilegal. Essa chancela do Aras mostra cada vez mais a sua atuação
parcial e contra a instituição Ministério Público que ele deveria defender. Walter Maierovitch, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e mando um abraço. Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer muito grande participar do Faixa Livre. Um abraço e bom dia a todos. Conversamos aqui com o jurista, professor, desembargador aposentado, presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, bom dia. Bom dia, Anderson. É uma alegria falar no Faixa Livre, um espaço de debate crítico que aposta na inteligência do ouvinte. Plínio, quero te agradecer mais uma vez por conversar conosco aqui no programa. Plínio, antes mesmo da pandemia, as expectativas para a economia brasileira não eram das melhores. Depois da chegada da Covid-19, o desastre então foi completo. O Banco Central revisou na semana passada o Produto Interno Bruto em 2020 para uma retração de 6,4%. E esse número deve ser ainda maior. Há uma saída para a nossa economia diante desse cenário, Plínio? A situação da economia brasileira é, de fato, muito grave. A Organização Mundial do Comércio tem projeções que estimam que a queda da economia brasileira pode chegar a mais do que 9% em 2020. É o cenário mais pessimista da OMC, mas provavelmente o cenário mais provável. Eu acho que é razoável imaginar que a economia brasileira vai sofrer uma queda de mais ou menos 10%. Vai ficar em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Há saída para enfrentar a crise, mas a saída exigiria uma política anticíclica muito ousada. Na verdade, a maneira de combater a queda drástica da demanda agregada é com uma política de gasto público financiado com emissão monetária. É isto que o Brasil deveria fazer para combater a crise. Em certa medida, é isto que foi feito no Brasil na crise de 1929 e que permitiu que uma crise que tinha um caráter cataclísmico, porque liquidou a economia cafeeira, acabasse desencadeando um processo de industrialização por substituição de importações. Mas não é isto que o governo Bolsonaro está fazendo, ao contrário. A política econômica do Guedes é desastrosa, porque o ministro se recusa a abandonar os cânones da austeridade fiscal e continua atuando na economia brasileira como se nós estivéssemos na mais plena normalidade. Eu vou fazer uma imagem para ilustrar o que eu estou falando. Quando há uma crise muito grande, as autoridades econômicas já aprenderam com o Keynes que existe uma estratégia de minimizar os efeitos da crise. Na verdade, a política anticíclica. Funcionaria como uma pessoa que está caindo do avião e que abre o paraquedas. Bom, o Guedes se recusa a abrir o paraquedas, o que quer dizer que o Brasil vai estourar no chão. Então, sim, há uma saída para a crise, para atenuar os impactos da crise. Essa saída exigiria uma política econômica anticíclica bastante agressiva. Não é isso que está sendo feito, ao contrário, a política econômica do governo, ela agrava as tendências recessivas que estão em curso.
Diante disso, o governo federal segue sendo irresponsável para garantir o mínimo apoio às famílias de baixa renda que foram afetadas pela impossibilidade de trabalhar durante a pandemia. O auxílio emergencial deve ser prorrogado por apenas mais 3 meses e em valores regressivos, que devem ser de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. É inacreditável tamanha falta de cuidado com a população brasileira, Plínio. Anderson, este é um governo completamente rendido às exigências do grande capital. É um governo que funciona para o banqueiro e para os empresários, né? E que não tem nenhuma sensibilidade com os problemas fundamentais da população. A política de transferência de renda é uma política, em primeiro lugar, sanitária. Se as pessoas não tiverem recursos para ficar em casa, elas vão ter que sair para trabalhar, porque entre morrer de coronavírus ou morrer de fome, as pessoas vão apostar na sorte e vão à luta para tentar arrumar algum tipo de renda para sustentar a família. E a política de transferência de renda seria, neste momento, uma política estratégica para sustentar a demanda agregada. Ela é um dos componentes fundamentais de uma política anticíclica. O Keynes, que ganhou notoriedade exatamente por ter desenvolvido uma técnica para atenuar os efeitos da recessão, ele dizia que em momentos de crise era importante montar frentes de trabalho e ele faz uma metáfora para dizer o seguinte: nem importa o que se faça, o que importa é que as pessoas tenham dinheiro no bolso. Então ele diz, se tivessem duas frentes, uma cavando buraco e a outra enterrando uma garrafa no buraco, isso já seria melhor do que não fazer nada. É claro que é um exagero, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte: as pessoas precisam ter dinheiro no bolso para atenuar o impacto da crise. Então nós temos uma política sanitária darwinista que obriga o homem pobre a ir às ruas e se contaminar, na suposição de que isto daria uma imunização de rebanho e aceleraria o combate à pandemia, uma tese que tem sido desmentida por todos os médicos epidemiologistas do mundo, e uma política econômica que se baseia na ideia de aproveitar o contexto de pandemia e de crise para aprofundar as reformas liberais. Então, quando a economia precisa de uma intervenção do Estado, precisa de planejamento, o governo reage, na verdade, mercantilizando ainda mais a economia brasileira, liberalizando ainda mais a economia brasileira. Então, não à toa, o Brasil provavelmente terá um dos piores desempenhos econômicos de todas as economias do mundo. No momento de recessão profunda, em que o mundo inteiro está caindo no seu nível de produção, o Brasil vai ser o que cai mais. Outra consequência da pandemia, Plínio, foi a queda de arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas. As perdas no mês de maio ficaram em 32,92%, segundo a Secretaria da Receita Federal. E o governo insiste em não tomar atitudes para fazer com que o capital hegemônico contribua da maneira devida, como a taxação das grandes fortunas. Esses liberais não estão para brincadeira, Plínio. Anderson, a contração de 1/3 na arrecadação fiscal dá a dimensão da crise que o Brasil está vivendo. Não há dúvida nenhuma que a estrutura tributária brasileira é péssima. O Brasil, na verdade, tem uma carga tributária baixa para as necessidades fiscais do país e uma estrutura de arrecadação regressiva, que tributa mais de quem tem menos. E isso tudo tem que mudar. Mas no curto prazo, o fundamental é o governo abandonar qualquer ilusão de equilíbrio fiscal. Agora não é o momento de pensar em equilíbrio fiscal. Agora é o momento de pensar em atenuar o impacto da depressão em curso. E para isso o governo tem que gastar, e tem que gastar com financiamento
por emissão de moeda, que é uma forma, digamos, muito barata de endividamento público, porque é sem custo. Então, o que o governo tem que fazer agora é gastar financiado por emissão de moeda. Não há nenhum risco disto provocar inflação, porque a economia brasileira está, na verdade, numa espiral recessiva de grandes proporções. A verdade, Anderson, é que os liberais estão completamente despreparados para enfrentar crise econômica, e principalmente uma crise da envergadura que nós estamos vivendo, a crise mais profunda e complexa da história do capitalismo. No momento de crise, é importante a intervenção do Estado, de um lado, para atenuar os efeitos recessivos da crise, e por outro, para acelerar a reorganização da economia. Mas os liberais acham que não, que isto tudo tem que ser feito pelo mercado. É o que o Guedes vem fazendo, deixa o mercado resolver tudo. O resultado é que a recessão no Brasil será mais profunda do que nos outros países e a recuperação da economia brasileira muito mais lenta. Então não há dúvida nenhuma, os liberais não estão para brincadeira, e eles estão implantando a agenda de reformas neoliberais. Se o Bolsonaro não for derrubado e se não houver uma mudança drástica na política econômica, o novo normal aponta para uma economia brasileira ainda mais rebaixada na divisão internacional do trabalho, para um desemprego maciço, inimaginável, e para um aumento brutal das desigualdades sociais e da pobreza. Os liberais não estão para brincadeira e o povo brasileiro também não deve estar para brincadeira. Tem que tirar esse pessoal do poder para poder ter uma política de Estado que coloque no centro da agenda nacional a questão social. Essa situação de desgaste na nossa economia acaba provocando um efeito colateral, que é a saída de capital estrangeiro do país. Os investidores retiraram 50 bilhões e 900 milhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil nos 12 meses encerrados em maio deste ano, de acordo com o Banco Central. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Plínio, de que forma essa saída de capital afeta a nossa economia. A economia brasileira é uma economia subdesenvolvida e dependente. O dinamismo da nossa economia é um dinamismo induzido de fora para dentro. Então, a economia brasileira ela flutua conforme os ares da economia internacional. Quando os fluxos internacionais entram no Brasil, isto cria um ambiente de negócios. Não necessariamente bom para os brasileiros, porque não quer dizer que os negócios sejam relacionados à produção daquilo que a economia brasileira precisa, mas de qualquer maneira gera um ambiente de crescimento. E quando os fluxos de capital internacional invertem o sentido e saem do país, isto coloca a necessidade de se ajustar a economia brasileira para viabilizar a saída de capitais. Então, é assim que funciona o Brasil. É uma economia reflexa. Quando os capitais vêm a negócio, normalmente impulsionados por algum boom especulativo de commodities, quando os capitais invertem o sentido, é preciso pagar a conta da entrada do capital do período anterior e ajustar a economia às novas exigências do capital. Bom, nós estamos assistindo uma inflexão do fluxo de capital, que é mundial. Os capitais saem agora da periferia e buscam refúgio de segurança nas economias centrais, sobretudo no dólar. E isso está relacionado à crise internacional, à crise mundial. Então, os capitalismos fogem para a segurança. Isto coloca um cenário negativo para todas as economias do mundo. E para o Brasil em particular, porque a economia brasileira ela carrega uma vulnerabilidade externa profunda, que se manifesta
nos desequilíbrios na balança, no balanço de pagamentos em conta corrente, nos desequilíbrios no balanço de pagamentos na conta de capital, né? E que também se manifesta na presença de um grande passivo externo, líquido financeiro, dinheiro de estrangeiros que estão no mercado financeiro e que saem do Brasil num piscar de olhos, né? Então, este cenário internacional, ele é particularmente adverso à economia brasileira e coloca, digamos, no horizonte a perspectiva do que nós economistas chamamos de crise de estrangulamento cambial. Falta de dólar, falta de dinheiro para pagar os compromissos com o capital internacional. Compromissos de pagamento de juros, compromisso de remessa de lucro, pagamento de royalties pela utilização de propriedade intelectual e compromisso derivado da necessidade de permitir que o capital que entrou saia. Bom, isso é uma situação grave e é para isso que os neoliberais acumularam uma reserva internacional de dólar, né, muito grande, né? Esta reserva funciona como uma espécie de barco salva-vidas do Titanic. É exatamente para permitir que nos momentos de inflexão da economia mundial, os capitais que entraram tenham um modo seguro de sair. Bom, isto significa que as reservas brasileiras estão agora ameaçadas por esta fuga de capital. O fundamental seria, se nós tivéssemos um governo com algum compromisso nacional e popular, centralizar o câmbio, ou seja, não permitir que estas reservas fossem utilizadas para financiar a fuga de capital. Agora, isto, volto a insistir, exigiria uma outra política econômica, um outro governo, né, um outro Estado, coisas que, no momento, nós não temos. Lamentável mesmo foi aquela indicação do Abraham Weintraub para o Banco Mundial. Um personagem completamente ignorante, que demonstra não ter a menor capacidade de agir com diplomacia em uma instituição como o Banco Mundial. Todo dia o Brasil passa por uma vergonha internacional diferente, Plínio. O Weintraub é uma figura patética, um verdadeiro energúmeno que fez muito mal à educação pública brasileira, porque a breve passagem dele pelo Ministério da Educação foi uma passagem desastrosa para o sistema de universidades públicas federais e para o Sistema Nacional de Educação. O programa do Weintraub era desmantelar o arremedo de Sistema Nacional de Educação que foi montado nos últimos anos. A sua saída do Ministério mostra o tamanho do personagem, né? Ele se apresentava como líder de tropa de choque fascista, mas na hora H, na hora da decisão, enfiou o rabo entre as pernas e fugiu para os Estados Unidos à procura de uma boquinha no Banco Mundial. O Banco Mundial é um organismo conservador, né, que, na verdade, faz parte do sistema de Bretton Woods e tem a função de promover reformas estruturais, principalmente nos países da periferia. Ajustar os países da periferia às exigências do capital internacional. Mas o Banco Mundial não é um refúgio do extremismo fanático neonazista. E, portanto, o ex-ministro encontrará muita dificuldade para se alojar, se acomodar lá. Ele é um racista, um misógino, então ele é uma figura muito controvertida e vai pagar caro pelas extravagâncias ideológicas que cometeu por aqui.
Por falar em vergonha internacional, Plínio, tivemos na última semana uma reunião por videoconferência entre presidentes de 9 países da América Latina e do Caribe, convidados pelo governo da Espanha para discutir soluções para a crise econômica que atinge a região em razão da pandemia de coronavírus. E o Brasil não foi chamado. Participaram do encontro o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os presidentes de Argentina, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai, além da primeira-ministra de Barbados e atual presidente da Comunidade do Caribe, a CARICOM. O México também foi convidado, mas houve um desencontro de agenda do presidente López Obrador. O isolamento do Brasil só se amplia, Plínio. Como essa situação pode prejudicar o Brasil? O mundo vive um momento extraordinário, uma pandemia letal de coronavírus, uma crise econômica inédita, muito provavelmente a maior crise da história do capitalismo. O enfrentamento destes problemas exige cooperação internacional e intervenção do Estado na economia. O governo Bolsonaro não tem a menor noção da dimensão da crise. Ele vai tocando o barco como se não tivesse acontecido nada. Então ele responde a problemas concretos, que são tangíveis e todo mundo está vendo. Uma necessidade de leitos hospitalares muito superior à capacidade instalada de leitos, o aumento galopante do desemprego, o risco da pandemia de coronavírus vir acompanhada de uma pandemia de fome, e a estes problemas o governo oferece soluções ideológicas e mágicas, que não ajudam a nada, que ao contrário, que aprofundam muito as dificuldades do país. Então o governo Bolsonaro se recusa a reconhecer a importância da quarentena, que, na verdade, é a única medida concreta capaz de proteger a população contra a pandemia. Ele se recusa a abandonar as reformas neoliberais, e, portanto, ele acaba aprofundando a recessão. E ele se recusa a ter uma postura que permita uma cooperação internacional. A relação do governo Bolsonaro com a China, por exemplo, é emblemática. A China é o nosso principal parceiro comercial, uma economia grande e, dentro do cenário internacional, uma das economias que menos sofreu com a crise, que menos está sofrendo com a crise. Bom, por outro lado, uma economia uma sociedade, um país que tem muito a oferecer em relação à forma de lidar com a pandemia, tanto na venda de equipamentos, de respiradores, de máscaras, como na cooperação de pesquisa. Mas o governo Bolsonaro, ao invés de estreitar a relação com a China, que tinha uma boa relação com o Brasil, ele hostiliza de maneira sistemática a China. O caso do ministro Weintraub é emblemático. A parte em que ele fala da China, na famigerada reunião do Ministério, que foi filmada, não pôde nem ser divulgada. Tamanhas ofensas que ele joga contra a China. E isso acaba transformando o Brasil numa espécie de pária internacional. Então, a postura toda do governo Bolsonaro é uma postura muito ruim. O que a gente precisa entender, Anderson, é que a sociedade brasileira vive uma quadra histórica particularmente difícil. É uma pandemia que vai levar a vida de centenas de milhares de brasileiros, uma depressão econômica absolutamente inédita, que pega uma economia que já vinha prostrada, porque nós já vínhamos de um dinamismo muito baixo desde 2014, e um país que enfrenta estes problemas numa crise política aguda, uma crise que surge nas jornadas de junho de 2013 e que vai se arrastando sem solução, atravessando o breve governo Dilma, o desastroso governo Temer
e agora o calamitoso governo Bolsonaro. O Bolsonaro tinha se apresentado como solução para a crise, mas todos nós estamos vendo, é patente, que ele não é solução para nada, ele, na verdade, agrava o problema. Então, essa é a situação concreta em que nós estamos. Para sair desta encalacrada e poder enfrentar a pandemia, a crise econômica e os gravíssimos problemas sociais que virão logo em seguida, primeiro passo, a primeira medida sanitária e de política econômica é tirar o Bolsonaro do governo, depor o governo Bolsonaro. Não só o Bolsonaro, tem que sair o Bolsonaro e o Mourão, porque o Mourão é uma espécie de Bolsonaro polido, ou relativamente polido. Então, nós precisamos tirar este governo e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para redefinir as regras do jogo, para reorganizar o pacto social brasileiro. Porque a verdade é que o Estado brasileiro ele foi tomado pelo neoliberalismo. E qualquer que seja o governo, sempre a política será neoliberal. Os governos podem discutir a dose de neoliberalismo, dose mínima com Lula, dose máxima com o Bolsonaro. É claro que a mudança de dose tem efeito e é importante, mas o mais importante é mudar o remédio. O Brasil não precisa de mais mercado. O Brasil precisa enfrentar a questão social, organizar políticas públicas para que ele possa dar conta dos gravíssimos problemas da sociedade brasileira. Plínio, eu quero novamente te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre e nos ajudar a entender um pouquinho mais a nossa economia. Te desejo um ótimo dia e um forte abraço. Anderson, eu é que agradeço muito o convite. O Faixa Livre presta um importante serviço público, que é fomentar o debate crítico, de abrir espaço para o contraditório, para dar conversa boa para a população brasileira. O Guimarães Rosa dizia que toda ação principia por meio de uma coisa pensada. Então é vital que existam coisas pensadas, é vital que exista o pensamento. A grande mídia tem a função exatamente de não permitir que ninguém pense. Na verdade, tem que pegar o enlatado que eles mandam e repetir. E é essa, digamos, a grande importância de um programa como Faixa Livre na vida nacional. Aproveito para deixar um abraço a você e ao Paulo Passarinho e a Celeste, que, em condições muito difíceis, não deixam a peteca cair e mantêm acesa a chama de que, com racionalidade, com debate, com tolerância e com respeito, nós vamos acabar encontrando uma solução civilizada para os gravíssimos problemas da sociedade brasileira. Um forte abraço a todos aí. Conversamos aqui com Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, estarem conosco para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã.